Meu jovem, eu vendi a minha empresa e nesse vídeo eu vou te contar como que foi o processo de decisão e o que vai acontecer daqui para frente. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse vídeo eu vou falar sobre algo que aconteceu recentemente, que foi concluído essa semana, né? Nós batemos o martelo essa semana, que é a venda, na verdade, do afiliado Viking para outra empresa. Eu vou te falar por que eu tomei essa decisão, como que era o meu modelo de negócio antes e como que vai ser a partir de agora. E principalmente por que isso foi tomado, como que essa decisão foi tomada e como que vai funcionar daqui pra frente. Mas antes de eu continuar, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e todo aquele rolê completamente necessário para você não perder nenhum vídeo que tá vindo por aí. Se inscreve lá! Mas tirando a minha mendigagem de likes, vamos direto ao ponto, tá? Vou falar pra vocês como que funcionava antes o meu negócio. Antes eu tinha duas empresas, né? Vamos colocar aqui duas empresas. Eu tinha a empresa do afiliado Viking, né, que é a empresa dos meus cursos, é onde tem o afiliado Viking e o PVD, e eu tenho também a Viking, que é a minha empresa de coprodução. Caneta é uma bosta, né? Agora, beleza, ó a caneta melhor. Então, beleza, aqui eu tenho a Viking, que é a minha empresa de coprodução. E o que acontece? O afiliado Viking, né, a empresa de coprodução trabalhava, ela era minha coprodutora, né? Então, essa daqui era a minha empresa que eu tinha como expert. E essa daqui era a minha empresa que eu era coprodutor. Então, como que funciona? No caso do afiliado Viking, a Viking tinha 25% do faturamento. Para quem não sabe o que é coprodução, coprodução nada mais é do que como se fosse um sócio do produto, alguém que é remunerado a cada produto que é vendido. Então, a cada venda que rolava do afiliado Viking, a Viking recebia 25%. Por quê? Porque o afiliado Viking, quando eu criei a Viking, ele já tinha um faturamento legal e tudo mais. E do PVD, que é outro curso que eu tenho, a Viking tinha 50% de coprodução. No caso do afiliado Viking, o investimento de tráfego era todo meu. E no caso do PVD, quando tinha lançamento, ambas as empresas investiam em tráfego. Essas duas empresas aqui, né, essa empresa que englobava esses dois produtos, né, vamos colocar aqui, essa empresa que englobava esses dois produtos era só minha, e essa, a Viking aqui, é minha, do Marcelo, da Gabi e do Lucas. Inclusive, a Gabi tem produzido uma porrada de conteúdo muito foda aqui no YouTube, tá? Sobre infra, sobre email marketing, construção de página. A Gabi tem feito muita coisa legal. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. É quase que uma obrigação sua ir lá e se inscrever no canal dela, tá? Se você quiser ter resultado no marketing digital, é fundamental isso daqui. Então, o que acontecia? Eu tinha essas duas empresas. Então eu tinha o faturamento, né? Pensando eu como Marcelo, eu tinha a receita dessa empresa vindo para mim e dessa empresa vindo para mim. Então eu tinha a minha receita como expert e a minha receita como coprodutor. Óbvio que essa empresa de coprodução, ela não atendia. A gente tem outros projetos, né? Por exemplo, da Carol de jardinagem. A gente tem outros projetos que a gente recebe coprodução daqui, tem o da Renata, que a gente recebe coprodução aqui, tem outros projetos que a gente tem com outras duas empresas grandes que a gente recebe aqui. Então, enfim, eu tinha essa receita dessa empresa e dessa empresa. Só que o que aconteceu? Como eu tenho produtos fora da Viking, o que poderia acontecer? Que eu tinha receita com os meus próprios produtos fora da Viking, o que poderia acontecer? O Lucas e a Gabi eventualmente vão lançar os próprios produtos também. E se eles tivessem uma empresa deles também, que eles tivessem a remuneração, o que poderia acontecer? Os sócios poderiam começar a olhar muito mais para os próprios produtos, porque os próprios produtos dão uma receita maior, porque pensa só, se tem um lançamento da Carol, tudo entra para a Viking, a gente divide por 3. Se tem um lançamento do meu próprio produto, eu recebo o pedaço da Viking e o meu pedaço.
Então o que começou a acontecer? O Lucas e a Gabi também queriam lançar os próprios produtos e a gente chegou a uma conclusão que a gente ficou com medo de uma hora os produtos começarem a concorrer entre a gente, porque a gente fala de marketing digital, a gente é especialista e tudo mais em marketing digital. A gente começou a ficar com medo dos nossos produtos, quando os produtos da Gabi e do Lucas forem lançados, eles começarem a concorrer com os meus, a gente ter uma esteira diferente e a gente acabar tendo problemas na sociedade. Isso poder impactar a Viking de forma negativa, que é a empresa central, a nossa empresa de coprodução. Então essa semana, o que a gente decidiu? Nós decidimos então que a Viking, essa empresa, ela vai comprar de mim todos os direitos do afiliado Viking, do PVD. Então eu não vou ter mais coprodução e tudo vai ficar, isso daqui tudo vai ser uma coisa só da Viking. Então, a partir de agora, o afiliado Viking não vai ser mais um produto da empresa do Marcelo. O PVD não vai ser um produto da empresa do Marcelo. Tudo agora faz parte da Viking. Agora, todas as vendas que forem feitas do afiliado Viking, 100%, a gente está fazendo a transição, tudo mais, estamos vendo com jurídico, a questão de assinatura do contrato, mas 100% dos meus produtos do afiliado Viking, do PVD e tudo mais, agora vão ser da Viking. Por quê? Agora eu, Lucas e Gabi, nós temos a mesma visão, todos os produtos que forem lançados de nós três vão ser 100% da Viking. Porque a gente não concorre mais e não corre risco de um dos sócios olhar mais para o próprio produto do que para a Viking. Porque se tiver um produto, meu, do Lucas ou da Gabi, que está dando mais dinheiro do que o do outro, poxa, então se o produto aqui do Marcelo tá dando mais dinheiro que o do Lucas e da Gabi, vamos todo mundo olhar pro do Marcelo. Por quê? Porque todo mundo vai ganhar mais dinheiro junto. Não é mais metade do Marcelo, metade do Lucas e da Gabi. Então a gente teve essa ideia. E aí, como que vai funcionar basicamente? Além dos projetos de coprodução, nós vamos ter produtos da Viking. Então vai existir dentro da Viking o Marcelo Expert, né? O Marcelo que tem os próprios produtos, com os produtos de entrada dele. Vai ter a Gabi Expert com os produtos de entrada dela, né, os cursos dela. O Lucas Expert com os cursos de entrada dele. Então vai ter aqui, ó, o curso do Marcelo, o curso da Gabi, o curso do Lucas. Depois a gente tem a nossa mentoria, que aí já é uma mentoria de nós três. E toda a nossa esteira de produto, tudo isso daqui pertence à mesma empresa, que a gente é sócio e a gente tem igualdade, né? 1/3 da empresa de cada um. Então, o que a gente definiu? Que a Viking comprou isso daqui e agora tudo vai ser uma coisa só da Viking. Então, todo mundo que trabalhava só para o afiliado Viking ou só para o PVD, agora vão fazer parte da Viking Global. Qual que foi a grande dificuldade? Por que esse assunto era algo tão sensível? Porque o afiliado Viking, ele foi um curso, né, que foi criado antes da Viking, né? Então, ele era um curso meu e a gente queria definir um preço do afiliado Viking e do PVD que fosse justo para os dois lados. Então, qual que era o nosso grande medo? Como a gente tinha visão de longo prazo, medo da concorrência, a gente definiu que todos os produtos deveriam ser da empresa, a gente tinha um receio de ou eu pedir muito caro e o Lucas e a Gabi não estarem dispostos a pagar, como Viking, ou eles oferecerem muito barato e eu não querer vender, e isso gerar um impasse entre a gente, e isso estragar a relação de sócio que a gente tem, e principalmente a relação de amizade que a gente tem. Hoje eu posso dizer que meus melhores amigos são o Lucas e a Gabi, que a gente convive, a gente trabalha junto, a gente tem visão de longo prazo junto, a gente pensa em construir um negócio junto, né? A galera fala que, poxa, negócios, amigos à parte. Mas, cara, sei lá, eu passo mais tempo conversando com o Lucas e com a Gabi, né? Tudo bem que nós estamos no meio dessa pandemia aí, mas em situações normais eu passo mais tempo, especialmente com o Lucas, do que eu passo com a minha esposa, né? O Lucas é a pessoa praticamente que eu mais converso na minha vida. Cara, se eu não tiver uma relação de amizade com ele, se eu não tiver uma relação de afeto com ele, com a Gabi, cara, tipo, é insustentável você manter uma sociedade. Então eu acho que pra você ter um negócio legal de longo prazo, você ter uma relação boa com seu sócio, uma relação de amizade mesmo, é extremamente importante. É muito diferente você achar um cara muito foda
começar a trabalhar com ele, depois vocês virarem sócios e grandes amigos, do que você tentar fechar um negócio com o seu melhor amigo. Pode ser que dê certo, mas eu não conheci o Lucas, eu conheci o Lucas e a Gabi profissionalmente. Eu conheci os dois profissionalmente, nós começamos a trabalhar junto, começamos a fazer negócio junto e depois nós nos tornamos sócios e muito amigos. Mas, igual eu tava falando, essa relação eu acho que é muito importante, inclusive em conversas difíceis. Quando você vai ter uma conversa difícil e quando você está numa sociedade, eventualmente tem desentendimento, às vezes nós estamos mexendo com dinheiro, uma pessoa às vezes fica mais exaltada. Então a gente ter uma relação de amizade facilita, torna tudo muito mais tranquilo. Então eu acho que sim, essa relação que a gente tem de amizade é importante e talvez por isso essa conversa tenha sido muito difícil, porque a gente ficou muito com medo de um chatear o outro, tipo assim, porque a gente podia não chegar no meio termo e isso estragar, de certa forma, a própria sociedade. E eu tava numa posição extremamente complicada, eu falando sobre venda, porque eu tava vendendo pra mim mesmo, eu tava vendendo os direitos da minha empresa que eu tenho sozinho pra uma empresa que eu sou sócio. Então, como que eu vou definir o preço? Eu tô nos dois lados da moeda. Então a gente começou a discutir, levantamos todos os dados do afiliado Viking, todos os dados do PVD, quanto que o curso estava dando de lucro, projeção e tudo mais. E aí nós finalmente chegamos num determinado valor. E esse valor foi um valor que foi meio merda para os dois lados, digamos assim. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Ele talvez tenha sido um pouco alto para Viking, pelo fato de que tá comprando um infoproduto, então ele depende muito da minha imagem, então tem o risco de eventualmente dar algum problema comigo, de eu ficar doente, de eu parar de produzir conteúdo, então existe esse risco. E por outro lado, eu pensando só em mim, se eu não pensar na Viking, eu pensar só em mim, é um valor que eu não teria vendido se não fosse também para minha própria empresa e para a gente manter a visão de longo prazo que a gente tem. E agora vocês devem estar curiosos para saber definitivamente quanto foi o valor. E antes de eu te falar, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o joinha. Pô, cara, de novo! Se você tivesse feito isso lá no início do vídeo, eu não precisaria estar me indicando o seu like agora. E eu também queria te lembrar que tem um curso gratuito, se você quiser começar no marketing digital, logo no link aqui da descrição, tem o link para você se cadastrar. São 3 aulas muito fodas, gratuitas, que vão te ensinar o passo a passo de como fazer a primeira venda como afiliado. E para saber definitivamente o preço que foi vendido, que eu vendi o afiliado Viking, quanto que a Viking vai me pagar e como que ela vai me pagar isso daí, vai lá no meu Instagram, deve ter um box de pergunta aberta nos meus stories, vai lá, me pergunta que eu te conto, beleza? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.